Jornal da Mix. Tecnologia. Vamos falar de tecnologia porque o Beio já tá aqui com a gente. Olha, no mundo digital de hoje a desinformação se prolifera aí em velocidade alarmante. Mas se a inteligência artificial tá aí, né, pudesse ser uma aliada no combate a essas notícias falsas. E aí? Esse é o assunto do quadro Tech Mix. Bom dia, Beio. Bom dia, Gi, bom dia, Belmiro, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. No Brasil, a gente tem uma problemática bem grande com relação às notícias falsas que impactam a vida de todo mundo. E o problema da desinformação é que quando muita gente acredita, uma mentira acaba se tornando uma verdade. E o outro problema é que quem espalha uma mentira não se retrata por ela. Então, quando a gente vê em um dia aquele stories de algum influenciador falando um monte de bobajada que não condiz com a realidade, no outro dia ele não vai lá se retratar. Porque quem tem um compromisso com a verdade é um jornalista ou um veículo de comunicação. E ainda tem muitos jornalistas, né, que nos seus perfis nem fazem essas retratações. Então, isso acaba confundindo a cabeça das pessoas. A tecnologia, ela está fazendo algumas coisas para amenizar isso. Algumas redes sociais, os conteúdos, eles já vêm identificados que aquele conteúdo é falso. Muitas vezes, quando você vai repassar uma notícia, uma informação no WhatsApp, você pode ver que aquela informação ela está com uma restrição de compartilhamento. Só consigo mandar ela para um número X de pessoas, ou uma, ou 5. Isso é prova que aquela informação já está tagueada pelo algoritmo para não viralizar. E essa é uma resposta que as plataformas estão dando para tentar frear essa onda de boataria online. Porém, a gente sabe que quando o conteúdo ele é patrocinado, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque a plataforma está interessada em botar o dinheiro no bolso. Então, muitas vezes, ela, como diriam os antigos, dá uma de João sem braço, né? E faz vista grossa para aquela informação antes de derrubar ela. Porque o interesse dela é o lucro. Então, o algoritmo também ele não é tão assertivo assim. Aí, nessa salada... Pode falar mentira desde que você pague. Justamente. Pagando, tu fala o que tu quiser, amigo. E aí, nessa salada de fruta, a gente tem as agências de checagem de informação. Essas agências, elas operam muito bem e talvez a maioria das pessoas não saibam, mas os conteúdos gerados por inteligência artificial, eles têm uma marcação digital invisível. Ou seja, quando eu uso uma máquina para ler esse conteúdo, para escanear esses conteúdos, esse conteúdo tem micromarcações, seja em texto, áudio ou vídeo. Por exemplo, né, quando o Trump assumiu o poder, ele deu aquela rajada, né, de decretos que ele assinou. E quando todos eles foram passados por um algoritmo, foi identificado muitas palavras ali que não são usadas normalmente e que nunca foram usadas em outros decretos, em outras leis, o que levou a entender de que uma boa parte deles foi produzida por inteligência artificial. Então, mesmo um texto, ele consegue deixar alguma marcação invisível de que aquilo foi feito por outras máquinas. E as agências usam esses algoritmos para ir fazendo uma checagem, muitas vezes em tempo real, do que está acontecendo. O problema é que a verdade, ela nunca chega na velocidade que a mentira se espalhou. Porque quem passa uma informação adiante, muitas vezes não tem interesse de compartilhar a verdade também para fazer essa retratação, né? E por que, afinal de contas, que a gente acredita numa informação falsa? Aí a gente tem 3 teorias que dão conta disso. A primeira delas é o viés de confirmação, que é quando eu só passo para frente aquilo que reforça alguma crença minha, o que não reforça eu não passo para frente. Eu tenho a pós-verdade, que é quando eu sei que um conteúdo é falso, mas mesmo assim eu passo para frente por conta das minhas convicções políticas, religiosas e pessoais. E eu tenho o efeito manada, que se muita gente está repetindo uma informação, talvez ela seja verdade, a famosa trend, né? Então, às vezes eu compartilho aqui um conteúdo só para entrar na trend do momento e pegar carona nesse hype que está acontecendo aí nas redes sociais. E cada um de nós tem um papel nesse contexto, né? Muitas vezes a gente vê uma informação
e se dá o trabalho de repassar ela para frente. Mas quando não gosta de uma informação, muitas vezes não vai lá denunciar na plataforma. Então, se cada um de nós ir lá e denunciar aquela informação falsa, esse conteúdo ele não vai indo adiante, ele vai, né, a gente vai freando isso. Mas o problema é que o usuário é preguiçoso, a real é essa, né? A gente não tem preguiça para fazer algumas coisas, mas tem muita preguiça para fazer outras. Fora a disposição, né? A gente tá muito mais disposto a reclamar do que a elogiar ou, né, fazer o que é o certo. É correto. E aí a gente também tem algumas orientações, e a principal delas é que, na dúvida, a gente não compartilhe nada, né? Se você está com dúvida se aquele conteúdo é verdade ou é mentira, a gente não compartilha. E também a gente não deve usar o nosso grupo de amigos para fazer a checagem de uma informação. É aquele velho negócio de jogar uma informação no grupo de WhatsApp e pedir e soltar ali, pessoal, será que isso é verdade? Quando a gente faz isso, eu continuo empurrando uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. Então, tá com dúvida? Espere, porque existe uma probabilidade daquilo não ser real. Porém, né, a gente sabe que aqui no Brasil, as coisas loucas, por mais absurdas que sejam, né, às vezes são verdades. É isso aí. Mas vai investigar. E para terminar, né, se você viu o show da Lady Gaga em Copacabana e acreditou que aquilo, na verdade, foi um grande ritual satânico para roubar as almas dos brasileiros, eu sinto lhe informar que a alma dos brasileiros, pelo menos o futuro de muitos, já foi roubada faz tempo, mas quem fez isso foram as fraudes bilionárias do INSS, né, que desviaram mais de 6 bilhões de reais. Isso aí. Isso sim tira o sossego de muita gente. E o resto é cortina de fumaça. É isso aí. Inclusive, a gente não precisa da Lady Gaga, né? A gente já se acaba com a gente mesmo, né? Eu não preciso, de ninguém pra fazer. Pra fazer o mal pra mim mesmo. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.